No ano de 1952, o Lorde Demônio Claudine liderou seus 4 generais para lutarem contra o reino de Catalão, localizado na parte norte do continente central. A batalha prosseguiu por 7 longos dias, e a única pessoa que conseguiu derrotar o Lorde Demônio foi o grande herói chamado Zed Dalpin. Zed, Zed, chame do jeito que você quiser chamar. No início de tudo, o Zed entrou calmamente na sala do Rei dos Demônios. O grandioso e poderoso inimigo o recebeu com um sorriso no rosto. O Lorde das Trevas estava confortavelmente sentado em seu trono. Parecia que estava até mesmo esperando pelo nosso protagonista. Ele logo perguntou ao nosso protagonista por que ele estava sozinho, pensando aí que talvez os seus amigos tivessem o abandonado. No entanto, Zed pega sua espada e ataca o Lorde Demônio. O inimigo bloqueia o seu ataque e conjura vários círculos mágicos para atacar o Zed. No entanto, o Zed se esquiva facilmente. Ele continua lançando ataques mágicos em Zed, mas ele se esquiva de todos com facilidade. O nosso protagonista então corre em sua direção e derruba o bastão na sua mão, mas o Lorde Demônio salta no ar e o agarra de volta. Ele usa o impulso para atingir o chão. Após esse pequeno confronto, o Lorde Demônio fica impressionado com a habilidade do Zed e pede para que ele se junte ao seu exército. No entanto, nosso protagonista se recusa e o Lorde Demônio lhe diz que lutar pela humanidade não lhe trará benefícios e que todos os amigos dele já se foram. No entanto, de acordo com o Zed, ele veio ali sozinho. Além disso, ele não está lutando pelo bem da humanidade. O seu objetivo é resgatar o tesouro e a princesa que ele tem. Ao ouvir isso, o Lorde Demônio fica surpreso. Afinal de contas, o sonho do grande herói é se tornar um homem rico e se casar com a princesa. E desde que um homem lhe disse que ele poderia se tornar rico e se casar com uma grande princesa, linda e bonita, desde que ele derrotasse o Lorde Demônio, o Zed passou a se esforçar por isso. Pensando nesse objetivo, o Zed gastou todo o dinheiro que ele tinha e embarcou em uma jornada para se tornar um herói. Em resposta a tudo isso, o Lorde Demônio diz ao nosso protagonista que ele está lutando por um motivo estranho e diz para ele se render. No entanto, o nosso protagonista diz ao Lorde Demônio que ele ouviu dizer que a princesa é muito bonita, e o Lorde Demônio fica se perguntando se o Zed é realmente um herói. O Zed, bem na frente do Rei Demônio, sorri como um maníaco, pensando em como a princesa se apaixonará por ele quando ele finalmente a resgatar. Esse pensamento acaba dando ainda mais motivação para o nosso protagonista lutar contra o Rei dos Demônios, e com a sua coragem renovada, o Zed ataca novamente o Lorde Demônio e o derrota com um golpe rápido, seco, vazio, Slim. No fim, o Zed embaia sua espada, afirmando que o poder dos sonhos pode tornar alguém muito poderoso. No fim, o cajado do Rei Demônio rola até ele e o nosso protagonista o pega. Ele abre uma bolsa mágica e guarda o cajado dentro dela. Logo em seguida, o Zed fica tão empolgado para resgatar a princesa que ele literalmente corre na velocidade da luz até a prisão onde ela está. Ele abre a porta do local, elogiando a beleza da princesa, mas então ele percebe que a pessoa não é do sexo feminino. Basicamente, não foi a princesa de Catalão que foi capturada, mas o príncipe. E agora o Zed está de coração completamente partido. Já o príncipe caminha até o Zed, mas ele tropeça e cai nos braços do nosso protagonista em uma cena completamente romântica. Eles compartilham desse momento bem gostosinho juntos, e o príncipe diz ao Zed que ele será recompensado. Então a imaginação do Zed começa a funcionar e ele não gosta do que ele acabou imaginando. Por isso ele se afasta do príncipe, dizendo que não se preocupa com recompensa, pois ele fez isso pelo reino. Logo em seguida ele tira um pergaminho de transporte de sua bolsa mágica e o entrega ao príncipe. Feito isso, o Zed pega um outro pergaminho e se teleporta, se afastando completamente do príncipe. Depois que o Zed se vai, o príncipe olha para o pergaminho de teletransporte e sorri de forma sinistra. Já o Zed se teletransporta para o seu quarto encharcado de suor. Ele está exausto devido à batalha, mas a sua raiva não tem limites. Ele se pergunta onde a princesa bonita e maravilhosa está e por que o Lorde Demônio sequestrou o príncipe em vez de uma princesa. Ele está triste pelo seu sonho não ter se tornado realidade, mas o que o consola é o fato dele ter conseguido derrotar o Lorde Demônio. De repente, um disco de videogame brilha e o Zed sente o desejo de jogar. Enquanto isso, o príncipe retorna ao castelo e os guardas ficam chocados ao vê-lo. Ele entra na sala do trono e a sua irmã e o rei o recebem. Ele conta a sua história e o seu pai lhe pergunta como ele está, e o príncipe lhe diz para não se preocupar porque ele está bem. Ele diz ao rei que descobriu algo interessante. Enquanto isso, o Zed está jogando videogame e fazendo tudo que estiver ao seu alcance para proteger a princesa e a embarcar em um caminho para se tornar um herói. Nisso, vemos que em uma noite chuvosa, uma aldeia está sendo atacada. O agressor entra e a jovem Jaina está na sua casa e se agarra à sua mãe para se proteger. Os assaltantes se levantam sobre ela e as olham com malícia. A jovem Jaina consegue escapar, mas a sua mãe não tem a mesma sorte. A Jaina corre, atravessando a aldeia para tentar chegar a um lugar seguro, mas ela tropeça e cai, perdendo a vontade de viver. Então o Rei Demônio lhe dá um capuz para protegê-la da chuva e lhe oferece sua mão. Ela o aceita e ele a leva para o seu castelo para mantê-la segura. Ao chegar no castelo, a garota finalmente está feliz por estar segura, mas de repente o Rei Demônio se desintegra. A Jaina olha para o local onde ele estava, ficando de pé com lágrimas nos olhos, e no fim a própria Jaina acorda ofegante e rapidamente ela tira uma faca na foto do Zed que está pendurada na sua parede. Ela está muito mais velha agora e tudo não passou de um sonho realista. Ela se senta e promete se vingar do Zed. Basicamente, há um tempo atrás, os 4 cavaleiros do Claudine ajudaram o Rei Demônio a conquistar e governar o norte. A Jaina era um deles, e durante a batalha contra o reino de Catalão, eles foram derrotados um após o outro pelo Zed. Após a derrota, cada um deles seguiu em frente, mas a Jaina escondeu sua identidade e foi para o reino de Catalão para vingar a morte do Senhor dos Demônios. A Jaina se prepara para sair do seu quarto na pousada. Ela olha para a foto do Zed com desdém, prometendo encontrá-lo e vingar
o Sr. Claudine. No entanto, antes que ela possa fazer isso, ela tem que se dedicar a alguns trabalhos em uma cafeteria. A Jaina veste as suas roupas de trabalho e todos os clientes da loja ficam animados com o fato de ter uma pessoa tão bonita atendendo cada um deles. Eles lhe dão os seus pedidos e ela os anota. Basicamente, ela está trabalhando nessa cafeteria há 3 meses e o seu objetivo era coletar informações sobre o Jed. E com o passar do tempo, ela acabou sendo cativada aí pelos seus colegas e os clientes. Ela se lembra de como se viu em uma situação tão difícil quando estava andando pela cidade um dia, até que ela se deparou com um cajado do Lord Claudine em uma loja de penhores. Ela parou do lado de fora da loja e olhou através do vidro para se certificar de que essa é realmente a peça genuína. E após uma inspeção cuidadosa, ela está convencida de que essa é a verdadeira. Ela se pergunta por que a arma do Sr. Claudine está em uma loja de penhores. Então ela olha para a etiqueta de preço e não consegue acreditar no valor. Ela olha para o seu punhado de moedas, mas infelizmente isso não será o suficiente para comprar o cajado. A Jaina tem certeza de que esse cajado será útil no futuro, então ela decide encontrar uma maneira de pegá-lo sem comprometer o seu disfarce. Ela olha para trás e vê uma fila de pessoas do lado de fora da cafeteria. A cafeteria tem uma placa de contratação e a Jaina decide se candidatar ao emprego. Assim voltamos ao tempo atual, onde a Jane está colocando ketchup em um pouco de arroz e está se perguntando por que não ouviu nenhuma palavra sobre o Red, ou então um grande herói, desde que ela chegou à cidade. Ela acha que ele deve estar sendo protegido por alguém muito poderoso. E do nada, o Jed entra na loja e um garçom o cumprimenta. Rapidamente, a Jaina recebe a missão de atender o Jed em sua mesa. Ela vai até lá e cumprimenta o Jed. E quando ela estava prestes a perguntar o que ele quer, ela percebe que o herói está na sua frente. Ela o chama por seu nome e ele a cumprimenta casualmente. Ela se pergunta como ele a encontrou e também se pergunta se ele pretende derrubá-la de uma vez por todas. Rapidamente, ela conclui que ele teria derrubado se ele quisesse e decide tentar descobrir o que está acontecendo. No fim, o Jed estava ali apenas para tomar um café e curtir um pouco o visual das lindas cosplayers. E como o Jed não reconhece a Jaina, ele fica envergonhado aí com a beleza dela, elogiando esse lugar como se fosse a melhor cafeteria de Catalão. A Jaina lhe pergunta o que ele gostaria de pedir e ele pede uma refeição padrão. Ela aceita o pedido, ficando surpresa por ele ter vindo à cafeteria apenas para comer. No entanto, a Jaina ainda acha que ele tem um outro motivo oculto. Então, o Jed diz que ouviu que a cafeteria fornece outros serviços e ela fica apreensiva, o chamando de pervertido. Então, ele diz que a gerência da cafeteria disse que os clientes podem tirar fotos com as empregadas se eles pedirem por uma refeição fixa. Nisso, o chefe da Jaina chega e a repreende e pede desculpas ao Jed pelo tratamento que ele recebeu. Ela leva os dois até a cabine de fotos e tira uma foto dele. O Jed fica satisfeito com o serviço e a Jaina fica surpresa por ele não tê-la reconhecido. Enquanto isso, um espião espreita através da janela, olhando para o Jed quando ele passa. Ele olha para uma foto do Jed e a Jaina, que ele tirou enquanto o Jed estava pedindo uma refeição no café. O espião do reino de Catalão sai correndo para um beco e ele está se movendo muito rapidamente para não ser pego. Seu caminho, o espião Catalão esbarra em outro espião e se pergunta se ele é um membro de um grupo diferente. O outro espião sai correndo do beco e para na frente de uma senhora. A mulher lhe pergunta o que ele quer e o cara simplesmente veste a moça com algumas roupas de garota mágica. A mulher fica imediatamente envergonhada e tenta se esconder. No entanto, o espião faz a mesma coisa com as outras moças que estavam próximas a ele e todas o chamam de pervertido. O cara tira foto das mulheres em seus novos trajes e o espião Catalão se pergunta se o outro espião é realmente um espião infiltrado do rei. Juntas, as moças se reúnem e começam a espancar o pervertido. O espião Catalão logo percebe que a atividade do outro espião não é nada fácil, pois as mulheres não têm piedade dele. Nesse momento, o capuz do espião cai e o espião Catalão o reconhece como Pag, um dos 4 cavaleiros do Rei Demônio. O Pag é um fotógrafo experiente que é obcecado por garotas mágicas e durante a Batalha dos Reinos, ele derrotou a Ordem de Cavaleiros Rosa Feminina de Catalão sozinho e fez questão de tirar várias fotos delas em seus novos trajes. Após a derrota do Rei Demônio e a conclusão da guerra, o Pag publicou o álbum da Ordem das Rosas. A Maria, a capitã da Ordem das Rosas, não ficou feliz ao ver a publicação e ela prometeu punir o Pag por sua insolência. Ela olha para sua mesa com uma pilha de cartas de seus fãs e fica se perguntando por que ela está recebendo tudo isso. Então a sua assistente entra em seu escritório, trazendo mais cartas de fãs, deixando a Maria ainda mais surpresa. Então ela vai até a janela e faz um voto silencioso, prometendo despedaçar o Pag quando o encontrar. Coincidentemente, quando ela olha para baixo, ela vê o Pag passando correndo pela sua janela e ele está sendo perseguido por várias mulheres. A Maria fica surpresa ao ver o Pag na cidade. Já o Jed estava lá de boa, emoldurando a foto que ele tirou na cafeteria com a Jaina. Feito isso, ele a coloca em um suporte em sua sala de estar. Do nada, alguém bate na porta da frente e o Jed vai lá abrir a porta. Ele se depara com o Pag do lado de fora, completamente encharcado de suor. Ele cumprimenta o Jed, dizendo que não via há muito tempo. E o Jed não fica feliz ao ver o Pag e tenta fechar a porta na cara dele, mas o Pag segura a porta. Ele implora ao Jed que o deixe entrar, para que ele possa se esconder por um tempo e escapar do povo catalão que está o perseguindo. Nesse momento, o Jed lhe pergunta por que ele sempre o procura quando está fugindo, e o Pag lhe diz que isso é o que os amigos fazem. O Pag implora ao Jed que pare de ser mal e o deixe entrar. No entanto, nosso protagonista diz ao Pag que ele não o considera um amigo, porque o Pag é um dos 4 grandes demônios. Ao ouvir isso, o Pag cai desolado no chão, parecendo muito abatido por esse comentário. No fim, o Jed acaba concordando em deixar o Pag entrar. No entanto, o Jed lhe diz que eles são inimigos e que ele não pode continuar usando a desculpa de amigo para ficar na casa dele. E continuando com as suas falas, o Jed diz
para o Pag tomar um banho antes de ir para a cama, já que ele passou o dia inteiro fugindo. Ele também disse que há comida suficiente na geladeira e que eles poderiam jogar videogame juntos mais tarde. E continuando, o herói diz ao Pag para avisá-lo se ele precisar de alguma coisa. Tudo isso para que ele possa comprar antes que a loja feche. Ele diz ao Pag para não tocar em suas coisas. E o Pag lhe disse que só quer dar uma olhadinha. Durante a sua olhadinha, o Pag percebe a foto que o Jed tirou com a Jaina na cafeteria e fica surpreso. Ele pergunta ao Jed por que ele tirou uma foto com a Jaina. E o Jed finalmente percebe que aquela cosplayer na cafeteria era um dos 4 grandes demônios. Nisso, vemos o espião retornando ao castelo e entregando as fotos ao rei. E agora o rei está furioso porque o grande herói tem contato com os 4 grandes demônios. Ele pergunta ao espião onde ele o viu. E o espião lhe diz que tirou as fotos enquanto seguia o Jed. O rei pergunta ao espião quem lhe deu a ordem para seguir o Jed. E ele diz ao rei que o príncipe o deu a ordem. Nisso, o rei se pergunta se o príncipe está tentando enganá-los para poder punir o herói. Mas o ministro-chefe começa a acusar o Jed de conluio com o Lorde Demônio. O ministro diz para o rei tomar uma atitude. E o rei emite uma ordem para que o Jed, o Pag e a Jaina sejam capturados. Em seguida, ele diz que executarão um dos 4 grandes demônios, o tal do Rock, no dia seguinte. Nisso, o príncipe desce a masmorra segurando uma lanterna e usando um disfarce. Os 2 guardas de plantão o notam, mas não o reconhecem e perguntam sua identidade. Ele solta a lanterna para logo em seguida nocautear os guardas. Logo em seguida, ele vai até a gaiola onde o Rock estava e o encontra acorrentado às paredes. Ele lhe diz que faz muito tempo desde a última vez que se falaram. E logo em seguida diz ao Rock que ouviu que ele seria executado no dia seguinte. O Rock reconhece imediatamente o príncipe. Ele pergunta o que ele está fazendo na masmorra. O príncipe tira o seu disfarce e pede a Rock que não seja tão frio com ele. Ele diz ao Rock que pode facilitar a sua fuga e ajudá-lo a reconstruir o exército do Lorde Demônio, tendo até mesmo a ideia inicial de ser levado como refém se o Rock quiser. No entanto, o Rock lhe diz que não há muito o que fazer, porque a batalha acabou e ele falhou. Ao ouvir isso, o príncipe passa pelas grades da prisão de pedra e se aproxima dele. Ele pergunta ao Rock se ele se esqueceu a promessa que ele fez ao seu Lorde, e o Rock lhe diz que o Claudine está morto e que ele não pode fazer nada sozinho. Após receber essa resposta, o príncipe lhe diz que ele encontrará a solução sem ele e se despede. Assim, o príncipe deixa a cela, chamando o Rock de Lorde Invictus, ao invés de Rock. Já o Rock ficou lá se sentindo mal por conta da morte do Sr. Claudine. Enquanto isso, o Jed e o Pag estavam jogando videogame no apartamento do Jed. Então, o Jed pergunta ao Pag se existe uma pessoa chamada Lorde Invictus com o cabelo verde entre os cavaleiros do exército do Senhor dos Demônios. E o Pag diz ao Jed que ele se chama Rock. Ele diz ao Jed que o Rock é o filho mais velho de uma família de espadachins incrivelmente poderosos. Ele diz ao Jed que os rumores dizem que o Rock tem uma irmã mais nova, que é ainda muito mais forte do que ele. Ele conta ao Jed que uma vez lutou contra o Rock e a experiência foi muito assustadora. O Jed pergunta ao Pag por que o Rock se juntou à equipe do Lorde Demônio. E o Pag lhe diz que não tem certeza, mas acha que tem algo a ver com a lenda do reino de Catalão. Ele diz ao Jed que é a tal da lenda do dragão negro Del Toro. E o Jed também pensa nisso. Essa lenda diz que quando os gêmeos nascerem no reino de Catalão, um deles deve ser sacrificado ao dragão negro Del Toro, em troca de sua proteção eterna. E o Jed acha que é melhor não verificar a autenticidade dessa lenda. Afinal de contas, desde o fim da guerra, ele tem sentido uma magia estranha emanando da capital real. Ele acha que há algo de errado com esse país. E nesse momento, ele perdeu no videogame, que o Jed não estava prestando atenção nele. Assim, o Pag relaxa e dá um suspiro de alívio. E ele diz ao Jed que ele não é tão ruim. O Jed se levanta do sofá e diz ao Pag que ele vai comprar comida, mesmo já tendo em casa. Ele pergunta ao Pag se ele gostaria de alguma coisa. E o Pag lhe diz que quer batata fritas, Coca-Cola, KFC, iFood. Ele também lhe diz que precisa de frango, pizza e algumas mulheres. Mas o Jed lhe diz que tudo isso é um pouco impossível. O nosso protagonista começa a perder a paciência. E o Pag lhe diz para comprar a nova edição de um mangá semanal e uma xícara de leitada. Em resposta a esses pedidos, o Jed pergunta ao Pag se ele é seu servo ou algo do tipo. E pede para que o Pag entenda que eles são inimigos. E ao ouvir isso, o Pag pede desculpas a ele. De repente, a porta do apartamento do Jed é arrombada. A arrombadora aponta sua espada para o Jed e diz a ele que ela irá remover a cabeça do Jed e vingar o Lorde Demônio Claudine. E rapidamente ela percebe o Pag no apartamento. E o pior é que o Pag e o Jed estão em uma posição meio suspeita. Então ela pergunta o que eles estão fazendo. E o Pag lhe diz para ela não ter uma ideia errada. Ele diz a ela que é amigo do Jed e que está apenas se hospedando em sua casa por alguns dias. A Jaina então pergunta ao Pag se foi ele quem deixou o Jed entrar no castelo durante a batalha. E o Jed lhe confirma isso. Mas o Pag lhe diz que Jed está mentindo. Ele diz que foi desleixado naquele dia porque era o único no portão do castelo do Senhor dos Demônios. E logo em seguida conta o que aconteceu. Naquele dia o Jed se disfarçou como entregador e entregou a última edição de um mangá para o Pag. E como o Pag estava distraído com o mangá, o Jed o derrubou. Ao ouvir isso, a Jaina ficou desapontada com ele. Ela lhe diz que ele é muito fraco e que é inútil que ele fique de guarda, já que não pode nem mesmo defender um portão. Ela se volta para o Jed e diz a ele que ela tomará a atitude correta, que é vingar o Lorde Demônio Claudine. Ela tira uma outra faca do seu bolso e corre em direção a Jed com intenções maliciosas. A Jaina diz a Jed que esse seria o seu último dia na Terra e o ataca com sua espada, mas ele sai do caminho. Ela corta o sofá em dois e sem deixar que ele e o Pag se machuquem, o Jed fica de pé. Ele diz a Jaina para se acalmar, porque basicamente ela está lutando por nada, já que a guerra acabou. Ele lhe diz que não é mais um herói e que não quer ser o seu inimigo. Ela olha para ele com severidade e lhe diz para parar de falar. Ela o ataca novamente, brandindo sua espada em direção à cabeça dele, mas ele se move rapidamente, a fazendo errar, para logo em seguida ser continuamente atacado por ela. Ela dá um grande golpe, mas
o Jed se agacha e ela erra. Ela tenta golpeá-lo enquanto está agachada, mas ele pula sobre ela e cai atrás dela. Os seus pés mal tocam no chão antes que ela jogue uma adaga nele. Ele se esquiva e de repente uma voz o chama por trás. Ele vê que a adaga está indo em direção a uma action figure da sua coleção. Nesse momento, nosso protagonista incorpora o Flash e corre para salvar a sua tão amada peça. Ele pega a lâmina antes que ela atinja a peça e a Jaina fica surpresa com a rapidez com que ele se move. Ele a pergunta se ninguém a disse para não tocar nas coleções de outras pessoas. Dito isso, ele joga a adaga de volta para ela e ela a bloqueia com a espada, mas a lâmina de sua espada se quebra no processo e ela é jogada para trás pela força do impacto. E o Jed imediatamente diminui a distância entre eles. Ele está diante dela com uma aura ameaçadora cobrindo cada centímetro do seu corpo. Ela olha para ele temendo por sua vida e rapidamente se afasta para tentar criar alguma distância, atirando gestos da sua espada quebrada, e logo em seguida tira 5 adagas do seu cinto, as coloca entre os seus dedos para se transformar no Wolverine. Ela corre em direção ao Jed, que calmamente coloca o seu dedo em uma posição de movimento e a Jaina fica apreensiva. Ela pula para trás dele e tenta atacá-lo por trás, mas ele percebe e ajusta a direção dos seus dedos. A Jaina joga os seus punhais em Jed, mas ele ataca com os dedos várias vezes, destruindo os punhais. A Jaina pega desesperadamente a sua espada quebrada e ataca o Jed, mas ele simplesmente se esquiva do ataque e a chuta para o chão. No fim, ele joga a espada quebrada, que se finca na parede, perto da orelha da Jaina. Nesse momento, a Jaina perde a vontade de lutar e pergunta ao Jed se ele é realmente um herói. Então, o nosso protagonista pergunta a ela se ela sabe como o Lord Claudine havia morrido, antes de decidir vir vingar a morte dele. Ela lhe diz que o nosso protagonista provavelmente o matou pelas costas. No entanto, ele diz a ela que o Lord Claudine e ele lutaram com sua força total, com ambos os sonhos e dignidade em jogo. Ele lhe pergunta se ela também está pronta para encontrar o seu fim, já que ela foi até ali para acabar com ele. Ele pega a espada quebrada na parede e a Jaina aceita o seu destino, mas o Jed joga a espada no chão. Ele diz que a noite em que ele derrotou o Claudine foi o fim da batalha. Ele lhe diz que não há necessidade de ninguém morrer após o fim da guerra. E isso desencadeia uma lembrança em que o Claudine diz a ela que espera que ninguém morra nessa guerra. A Jaina começa a derramar lágrimas e o Pag repreende o Jed por estar fazendo uma moça chorar. O Jed diz ao Peg que ele acha que mandou muito bem nas palavras, mas mesmo assim ele pede desculpas a Jaina. Ele lhe diz que se ela realmente quiser se vingar, ele pode deixá-la bater nele sem ele revidar. O Jed permitirá que ela faça isso com a condição de que ela termine a sua busca por vingança ali mesmo. Então a Jaina enxuga suas lágrimas, se levanta, cerra o punho e se prepara para o bater. O Jed disse que não iria revidar, mas ele levantou um escudo invisível para se proteger. No entanto, a Jaina dá um soco que penetra em seu escudo e ele é jogado contra a parede. E a Jaina então diz que ela está apenas fazendo uma pausa na sua vingança e promete ao Jed que um dia ela irá matá-lo. De repente, o alarme mental do Jed dispara e ele diz aos outros que todos eles estão cercados. Ele olha através das cortinas da janela e vê centenas de soldados parados do lado de fora do complexo de apartamento. Ele percebe que os soldados são homens do rei e conclui que eles não estão ali por ele. Ele olha para a Jaina, mas lhe diz que o seu disfarce não foi descoberto. Então o Jed olha para o Pag e o Pag fica assustado. Então a ideia do nosso protagonista agora é entregar o Pag para os soldados. A Jaina concorda e os dois acenam sorrindo um para o outro com a cabeça. Do lado de fora, o comandante dos soldados diz ao arquimago de Catalão que o Jed está em frente ao complexo de apartamentos e sorri. E agora toda a área já foi evacuada. Então o mago pode ir bem fundo nos seus ataques duros e grossos. Eles estavam esperando apenas uma ordem para atacar. E a ideia genial do Jed para fugir dessa situação foi sair do seu apartamento com as mãos do Pag amarradas e dizer a todos que ele ajudou a capturar um dos 4 grandes demônios. No entanto, todos recebem ordens de não só capturar o Pag, mas também o Jed e a Jaina, pois o herói deixou de ser um homem confiável e o rei decretou a sua execução. O Jed tenta se explicar, mas ele é atacado por um feitiço de antigravidade infinita. Antes que ele pudesse terminar a sua fala, o grande mago se vangloria da sua magia e diz para o Jed se explicar ao juiz. Cansado de tentar conversar, o Jed lança uma magia de reversão que anula a magia do inimigo e a lança contra o mago e seus soldados. Os inimigos ficam surpresos com o fato do Jed poder usar magia de nível tão alto, embora ele seja apenas um espadachim. Então, o Jed diz a todos que ele nunca foi um espadachim. Ele apenas usa uma espada porque ele acha que isso dá uma aparência bem legal. Então, o mago inimigo interrompe seu feitiço e diz aos soldados em terra para se dispersarem. Então, ele ordena que uma segunda unidade localizada nos telhados lancem os seus ataques. O Jed olha para a unidade e perde a sua motivação para lutar. Então, ele toma sua única opção. Ele agarra a Jaina e o Pag e juntos eles fogem. A Jaina lhe pergunta por que os soldados também estão atrás dele. E ele lhe diz que é porque os cavaleiros devem ter descoberto que o Pag sempre o visita. Do nada, uma mulher estranha cai de um telhado e tenta esmagar o Jed no chão, mas ele se esquiva e ela esmaga o chão. A estranha mulher é a Maria, da Ordem das Rosas. Ela diz ao Jed que nunca pensou que ele estaria protegendo o Pag. Ela lhe diz para entregar o Pag e o Jed faz isso de bom grado. Ele pega a Jaina e os dois fogem. Nisso, a Maria tira o seu disfarce e ela está usando as roupas que o Pag colocou nela. E agora, a Maria diz ao Pag que é hora de pôr um fim à sua existência. Nesse momento, o Pag rompe as cordas que o prendem, saca sua câmera e começa a tirar o maior número possível de fotos que ele consegue. Os outros membros da Ordem das Rosas vêm para apoiá-la e a comandante da Ordem das Rosas pergunta por que elas estão em seus trajes de batalha, quando elas lhe disseram que a única maneira de derrotar o Pag era distraí-lo, vestindo as roupas que ele lhes deu. Todas concordaram em usar as roupas para pegar o Pag de guarda baixo e o derrotar. E embora Maria não tenha concordado com a ideia inicialmente, ela
acabou cedendo. Ela pergunta a elas onde estão seus vestidos, e elas lhe dizem que isso seria muito embaraçoso para ela. A Maria fica furiosa com todas, mas se volta para Pag, que ainda está tirando foto. Ela diz aos outros membros que ela o deterá, e eles devem procurar uma chance de eliminá-lo. Então ela vai em direção ao Pag com seu martelo, e enquanto isso, o Jed e a Jaina ainda estão fugindo. Nisso, dois guardas bloqueiam seu caminho e tentam capturá-los, mas o Jed usa um feitiço de aprimoramento corporal para derrubar um deles. O outro entra em um combate com o Jed, mas ele usa um feitiço de aceleração para nocauteá-lo. O Jed e Jaina continuam, e a Jaina está convencida de que o Jed é realmente um mago. Eles se deparam com um grupo maior de soldados que estão determinados a capturá-lo. Eles pulam nas paredes e fogem para o telhado, e ao olhar para trás para verificar se estão sendo seguidos, os dois não veem ninguém. O Jed acha que eles finalmente se livraram dos soldados, mas um feixe de luz é lançado em sua direção de algum lugar à sua frente e ele o bloqueia. O mago está na frente deles, em um telhado mais alto, com um enorme círculo mágico pendurado sobre sua cabeça. Ele diz ao Jed para se render, porque todo o reino está o caçando e ele não pode escapar. A Jaina lhe pergunta como eles vão escapar de tantos inimigos, e o Jed mostra a ela um anel de teletransporte e tenta explicar para onde o anel se teletransporta, mas a Jaina mal deixa se explicar. Ela coloca o anel e eles são teletransportados para longe dos soldados. O mago do reino então lança um feitiço de rastreamento mágico para ver onde o Jed e a Jaina se teletransportaram, mas ele não fica feliz com o que vê. A Jaina se pergunta onde eles estão, mas de repente eles ouvem passos pesados se aproximando dele. Assim, um monstro escondido na escuridão dá as boas-vindas ao Jed em sua toca. O monstro se aproxima até a luz e ele é um enorme dragão vermelho. A Jaina está visivelmente assustada e o Jed diz oi para o dragão, chamando de sua mestra. A Jaina fica surpresa por ele ter chamado o dragão de mestre, e o dragão diz a Jed que, como ele voltou, ele deve estar pronto para receber o seu castigo. O Jed pede que o seu mestre se acalme e tenha piedade dele, e a Jaina apenas observa enquanto o dragão devora o Jed. Ela grita o nome dele enquanto o dragão o devora, e ela está se perguntando por que o dragão comeu o Jed, sendo que o Jed é o discípulo desse dragão. No entanto, o dragão cospe o Jed e ele está coberto de saliva, mas as suas mãos e pernas agora estão amarradas. O dragão vermelho muda para sua forma humana e diz ao Jed que quer ter uma boa conversa sobre aquele dia. O nome verdadeiro do dragão é Regrugas, e ela os teletransporta para sua casa, e o Jed se ajoelha em silêncio com os braços e pernas amarrados. Ele parece abatido, e enquanto isso, a Jaina olha pela casa. Ela não consegue acreditar que o dragão vermelho vive em um lugar tão bonito. Já a Reg diz ao Jed que ela tem muitas perguntas para fazer a ele, mas a primeira pergunta que ela fez foi sobre o seu chifre. O Jed lhe diz que o seu chifre está bem guardado, e ele ainda não fez nada com ele. No entanto, a Reg lança um feitiço em Jed para fazê-lo dizer a verdade, e ela lhe faz a pergunta novamente. Então ele diz que os vendeu, porque ele ouviu que os chifres de um dragão contêm uma poderosa magia. O chifre dela foi vendido para um nobre como um tônico, pois era um produto muito procurado. Ao ouvir isso, a Reg esmurra o Jed repetidamente, perguntando-lhe por que ele fez tal coisa com o seu chifre. A Jaina acha que ela está sendo dramática demais, mas também acha que a Reg é muito legal. Ela para de dar socos em Jed e pergunta a ele qual é a relação dele com a Jaina. Feita a pergunta, ela começa a esmurrá-lo novamente, perguntando por que ele a abandonou, e também reclama, dizendo que ele se envolveu com outra mulher. Ela continua esmurrando, perguntando várias coisas, e a Jaina tenta explicar a situação, mas a Reg começa a chorar, pernas malucas. Ela se solta de Jed e cai no chão, e agora a única coisa que ela quer saber é o que aconteceu com ele agora que ele está crescido. Quando ele era criança, ele era tão adorável, e ela quer saber como ele cresceu e se tornou um homem tão desprezível. Ela continua chorando e ele tenta consolá-la. Então a Jaina lhe pergunta se ele também é um dragão vermelho, já que ele está morando com a Reg desde que era criança, e o Jed lhe diz que ele é apenas um humano comum que viveu com a Reg antes de se tornar um herói. De repente, a Reg se lembrou do motivo pelo qual o Jed perdeu sua consciência. Ela lhe diz que ele mudou desde que um dia um certo homem o persuadiu a se tornar um herói. Naquele dia, o Godel e o Jed estavam sentados em uma mesa almoçando, e o Godel disse ao Jed que ele deveria se tornar um herói e derrotar o Senhor dos Demônios. Assim, ele poderá salvar a princesa e tomá-la como sua noiva. Na época, o jovem Jed se imaginou como um herói com a princesa em seus braços, e ele decidiu se tornar um herói. Ele contou a Reg sobre os seus novos planos. Já o Godel, depois de plantar a semente na mente do Jed, arrumou suas coisas e foi embora, se salvando assim de ser amassado pela Reg. E de volta ao presente, a Reg repreende o Reg por fazer coisas ruins depois de ouvir o Godel, chegando ao ponto de cortar o seu chifre. Em resposta, o Jed disse que na época ela concordou em ter o seu chifre cortado. No entanto, ela não imaginava que ele faria tal coisa com ela. Ela lhe disse que não perderá de vista novamente, porque o mundo é muito perigoso, e ele pode ter a mente mudada novamente por esses selvagens aleatórios, apontando para a Jaina. A Jaina não entende por que está sendo chamada de selvagem, e o Jed lhe diz que o mundo é realmente muito perigoso, e foi por isso que ele a procurou de volta. O Jed lhe disse que pensou que ela o traria de volta imediatamente quando ele sair. Então ela lhe disse que achava que ele havia ido para Catalão para poder evitá-la, e o Jed não entende o que ela quer dizer. Então ela lhe diz que não pode entrar naquele reino, porque é um cara muito estranho lá. Dito isso, vemos o príncipe usando um disfarce em um telhado. Ele olha para a praça da cidade sem alma, e ele acha o Rock um tolo por ter recusado sua proposta. Ele se afasta enquanto os guardas levam o Rock em direção à forca. Os crimes do Rock foram lidos para o povo, que foram reunidos para testemunhar sua execução. Enquanto ele caminhava em meio à multidão de espectadores, eles zombaram dele, chamando de traidor do rei e de um cãozinho no colo do Senhor dos Demônios. Eles começam a jogar várias coisas nele, mas o Rock não se incomoda com nada disso. Ele caminha pela multidão calmamente, e em seguida, uma mulher sai da multidão e entra no caminho de Rock, comendo alguns espetos. O Rock olha para ela e a reconhece como Gil, a sua irmã. A Gil é a irmã mais velha da família Bacard, e ela
ela sabe manejar muito bem uma espada desde sua infância. Desde pequena, o sonho dela era se casar com um homem mais forte que ela. E com apenas 15 anos de idade, ela conseguiu derrotar todos os mestres e espadachins da geração e decidiu avançar pelo continente para desafiar diferentes mestres, mas nenhum foi capaz de derrotá-la. Por esse motivo, ela ainda é uma solteira de 35 anos de idade. Tá em dia, mano, tá em dia. Pô, Jed, lança braba, mano. Que isso, Jed? Nossa, Jed. Meu Deus do céu, Jed. Eu só sei que nesse momento, um dos guardas lhe diz para não interferir nos deveres oficiais. E o Rock pergunta a ela por que ela veio até essa praça. Nesse momento, um outro guarda descobre que a Jill é a irmã mais velha do Rock, e ele tenta avisar a todos, mas é tarde demais. Um guarda acaba sendo lançado pelos ares. Ele bate na parede e é derrubado para fora. Os guardas e a multidão, que antes estavam entusiasmados, agora não conseguem entender o que está acontecendo. A Jill ataca os guardas e derrota todos eles de uma vez. A multidão se dispersa depois que isso acontece. Ela cumprimenta o Rock e diz que ele parece muito cansado. O Rock pergunta o que ela está fazendo lá, e ela diz que o pai deles mandou ela. O Rock fica surpreso e pergunta a ela se ela foi enviada para salvá-lo, e ela saca a espada e a coloca em seu pescoço. E ela lhe diz que o pai deles disse que eles não devem confiar a vergonha da família para os outros. O Rock então pergunta se ela e o pai deles também não o perdoaram por ele ter se juntado ao exército do Lorde Demônio. E ela lhe diz que o pai deles não se importa com a escolha dele, porque a notoriedade apenas eleva a reputação da família, seja boa ou ruim. Ela lhe diz que o motivo pelo qual o pai deles não o perdoa é porque ele perdeu para o Jed. Ela lhe diz que ele manchou a dignidade da família e o pergunta se ele tem alguma última palavra a dizer. E ele lhe diz que, como ele perdeu, o Lorde Demônio Claudine também está morto. Por isso ele não se importa de morrer nas mãos da sua irmã. A Jill gira sua lâmina, então corta as correntes do pescoço, do pulso e das pernas do Rock. E logo em seguida ela o motiva, dizendo que ele não pode abandonar os seus sonhos. Se o Lorde Demônio Claudine morreu, ele deve liderar o exército do Lorde Demônio e cumprir os desejos do Lorde Claudine. Ela lhe diz que, embora ele tenha perdido, ele agora precisa vencer da próxima vez para poder se redimir. Ela o lembra de sua identidade. Ele diz que ninguém pode o derrotar, exceto ela. Ela o incentiva a continuar, e ele fica com os olhos cheios de lágrimas. A unidade da Ordem Dourada dos Soldados Catalães marcham para a praça. Todos eles pretendem não deixar o Rock escapar. No entanto, a Jill presenteia o Rock com a sua espada e diz a ele para se livrar dos guardas. O Rock derrota todos os guardas e entra em uma batalha corpo a corpo com o capitão. O capitão quase o derruba, mas o Rock calmamente usa a lâmina da sua família para mandar o capitão pelos ares. Feito isso, o Rock olha para a espada ancestral da sua família, chamada de a Lágrima Carmesim. Ele se sente honrado por poder usá-la, e a Jill o elogia por ele ter cuidado facilmente dos guardas. E em resposta a isso, o Rock diz que foi graças a essa espada poderosa. E após ouvir isso, a Jill lhe diz para ele ficar com essa espada, porque ele precisa disso muito mais do que ela. O Rock então pergunta o que ela usaria para lutar, e ela mostra um pequeno palito, dizendo que é só isso que ela precisa. Ele lhe pergunta como ela vai explicar para o pai dele se ela não foi capaz de o matar. Então ela lhe diz que não é a primeira vez que ela desobedece às ordens do seu pai. A irmã do Rock tem toda a certeza de que o pai deles provavelmente previu o que ela faria, e foi por isso que ele a enviou. Após ouvir isso, o Rock agradece ela por ter poupado sua vida, e ela lhe diz para voltar para casa se estiver cansada. Ela se afasta, dizendo a ele para se lembrar que ele a deve um favor. Agora o Rock está de volta, pronto para continuar o trabalho do Lorde Demônio Claudine. Rapidamente o Rock caminha pela cidade, confiante com a espada da família em seu quadril, confiante agora de que ele pode vencer qualquer inimigo, inclusive o Jed. Nisso, alguns ruídos suspeitos vêm de um beco, e ele se prepara para um ataque. Lá ele vê que o Pag foi capturado pelas cavaleiras. Nesse momento, todas elas percebem que o Rock está parado ali, olhando para eles. Então o Rock derruba todos e liberta o Pag. O Pag pergunta ao Rock o que ele está fazendo na cidade, e o Rock lhe diz que essa é uma história para outro dia. Ele diz ao Pag para segui-lo de volta ao castelo do Lorde Demônio, porque ele quer se tornar o novo Lorde Demônio. O Pag pergunta ao Rock se ele realmente está planejando travar uma outra guerra, e o Rock lhe diz apenas que ele vai cumprir a promessa que ele fez ao Lorde Demônio Claudine e acabar com todo o reino de Catalão. Mas ele diz ao Pag que antes disso, eles precisam recuperar a equipe do Lorde Claudine. Então o Rock vai até o apartamento da Jane, e ele pode sentir o cajado do Lorde Claudine através das paredes. Ele entra no prédio e prossegue para o seu apartamento. Ele abre a porta com cautela, mas o apartamento está vazio. E entrando no apartamento, ele vê uma foto do Jed na parede com uma faca atravessada. Ele retira a faca e a reconhece como a faca da Jane. Ele se volta para o Pag e ele diz que a Jane é a proprietária do apartamento. O Rock fica aliviado por saber que ela está segura, e logo em seguida olha para o cajado do Claudine e o embrulha com algumas roupas. Após pegar o cajado, ele olha para uma foto da Jane, onde ele está presente o Lorde Claudine também. Ele sorri ao se lembrar de quando o Lorde Claudine o apresentou pela primeira vez a Jane e pediu para que ele fosse o mestre espadachim dela. Ele também se lembra das inúmeras sessões de treinamento que ele a submeteu para garantir que ela dominasse a arte da espada. E em seguida ele se lembrou do dia em que eles tiraram a foto e de como Claudine lhe disse que talvez nunca mais conseguissem outras chances de tirar essa foto. Agora o Rock está triste por não saber o paradeiro da Jane, e o Pag diz que a Jane foi embora com o Jed, e o Rock não consegue acreditar em seus ouvidos. E o Pag diz que as forças catalãs estavam perseguindo o Jed, então ele pegou a Jane e fugiu. O Rock se pergunta o que a Jane está fazendo com o herói, e o Pag diz que, embora eles tenham brigado no início, eles resolveram suas diferenças. O Pag diz ao Rock para não se preocupar com a Jane, porque o Jed é um cara legal, e eles se dão muito bem. Nisso, o Rock imagina a Jane dando na companhia do Jed e do Pag, e ele grita pelo nome dela. A sua voz ecoa pelos céus, e a Jane ouve um sussurro sobre isso lá na casa da rei. A notícia da fuga do Jed e da Jane chega ao rei, e fica furioso. E ele também está furioso pelo fato do Rock ter sido salvo, e pelo Pag ter escapado da Ordem das Rosas. O rei se sente oprimido pela quantidade de poder que ele perdeu em se voltar contra o herói. No entanto, seu conselheiro lhe diz que esse não é o momento de se sentir desanimado.
animado e o incentiva a agir. Então o rei decide agir rapidamente antes que o príncipe Rude apareça. De repente, o Rude entra na sala e pergunta ao seu pai se as questões agora podem ser consideradas uma crise nacional. O rei lhe diz que não é tão grave assim e que tudo está sob controle, mas o seu conselheiro lhe pergunta se ele não percebe a gravidade do problema. Ele diz ao rei que os 4 grandes demônios escaparam, o herói os traiu e as forças do Senhor dos Demônios podem atacar a qualquer momento. Ele pergunta por que o seu protetor, o Dragão Negro, ainda não apareceu. O rei, parecendo aterrorizado, diz ao conselheiro para ficar quieto. Nisso, o príncipe ri histericamente e uma névoa negra aparece ao seu redor. Nisso, uma voz diz a ele para obedecer ao acordo e o príncipe se transforma no Dragão Negro. Ele irrompe pelo telhado e solta um rugido aterrorizante. O conselheiro aponta para o dragão e ele tenta formar suas palavras, mas não consegue. O rei então lhe diz que ele não deve dizer que viu sobre isso e desembanha sua espada para garantir que o seu conselheiro não tenha chance de espalhar essa notícia. E agora o príncipe espera que a Rhaegar esteja preparado para lutar contra ele. Ele, em sua forma de dragão, ruge e todas as pessoas da cidade o notam. O Rock e o Pag olham para ele na esquina de um beco e o Dragão Negro se move rapidamente em direção ao Dragão Vermelho. Na casa de Rhaegar, ela diz ao Jed para ficar em seu quarto e não ir a lugar algum. O Jed está amarrado e ele pede a Rhaegar que pelo menos o desamarre. A Rhaegar lhe diz que se ela simplesmente o desamarrar, ele pode fugir. E agora ela quer que ele fique na casa dela, porque aqui ele está seguro e os soldados catalães não vão ousar atacá-lo. De repente, uma barreira mágica é erguida ao redor da sua casa e o Dragão Negro dispara um feixe de energia roxa contra Rhaegar. A Rhaegar gera um círculo mágico para bloquear o ataque e logo em seguida se volta para o Jed, perguntando se ele está bem. Ele diz a ela que está bem, embora o seu escudo esteja se desintegrando lentamente. Ele lhe diz que o nível do ataque do inimigo é muito alto. Por conta disso, o castelo do Rhaegar é reduzido a escombros e o Dragão Negro cessa o ataque. A Rhaegar aproveita essa oportunidade para se transformar em sua forma de dragão e se lança contra o inimigo, mas ele invoca um escudo para se proteger. No entanto, a Rhaegar se choca contra ele e ela o esmaga contra o chão. Logo em seguida, a Rhaegar usa sua magia para atacar o inimigo, criando uma enorme explosão. E a Jane diz ao Jed que essa batalha é muito aterrorizante para ela. Nesse momento, o Jed bebe uma poção para restaurar a sua saúde. E ele diz que a Rhaegar é considerada um dragão formidável, então ela não vai perder essa batalha. Ele diz que a maioria dos adversários não sobrevive ao primeiro ataque dela, mas o inimigo se levanta do chão e a Rhaegar fica chocada ao ver que ele ainda está vivo. O Dragão Negro se regenera e ataca a Rhaegar com seus dentes, mordendo seu ombro. A Rhaegar grita de dor e luta. Ela dispara um feixe de energia que atravessa o inimigo, mas ele se regenera novamente. O dragão inimigo usa suas sombras para segui-la e pergunta se isso é tudo que ela tem. Ela se liberta dos laços e continua disparando feixes de energia contra ele, mas o inimigo apenas se regenera e continua atacando com as suas sombras. A Jaina pergunta a Jed como o Dragão Negro ainda está vivo e o Jed acha que a regeneração dele não é comum. A Jaina lhe pergunta o que ele planeja fazer quando diz que vai salvar a Rhaegar. Então o Reg diz que ele acha que a Rhaegar não tem chance de vencer e como ele não pode ajudar a vencer, já que ele é apenas um humano, ele decide agir na malandragem e botar um certo plano em ação. Então o Jed dá um colar a Jaina e pede para que ela fuja o mais rápido possível. O inimigo está prestes a lhe dizer algo, mas logo nosso protagonista se teletransporta para o meio do combate. A Rhaegar pergunta se ele está bem e o nosso protagonista responde que sim. O Jed olha para o Dragão Negro e ele chega à conclusão que como o inimigo pode mirar neles de tão longe, provavelmente ele não deve estar usando a sua visão normal, e sim detectando a mana dele. Rapidamente, o dragão inimigo percebe o Jed e decide ir atrás dele, mas o Jed se teletransporta e aterrissa na cabeça de Rhaegar. Ele diz a Rhaegar para manter a calma e a transforma de volta em sua forma humana. Ele a pega em seus braços e diz que só há uma maneira de escapar do rastreamento dele. Então, o Jed realiza uma técnica mágica de disfarce e cria vários círculos mágicos de transferência. Antes de sumir, o Jed se despede do inimigo e desaparece. No entanto, o príncipe parece estar interessado no jogo de esconde-esconde, acreditando no seu poder de detectar a mana e encontrá-lo. Ele sabe que o Jed não pode se esconder dele. Nisso, vemos o Jed aparecendo perto da Jaina, que realmente estava fugindo de acordo com as ordens dele. Ele derruba a Rhaegar e diz a ela para não se mover e corta o seu segundo chifre. A Jaina fica chocada com a queda do poder mágico de Rhaegar e o dragão vermelho aí pega seu chifre toda tristinha. Ela grita em frustração, perguntando por que ele fez isso e que por conta disso ela não tem mais poder mágico nenhum. Então o Jed diz a Jaina que eles estavam sendo rastreados pelo inimigo e ocultando a magia de Rhaegar, ele fez com que o inimigo pensasse que eles haviam saído de sua barreira. Nisso, a Rhaegar diz que ela pode ocultar o seu poder, mas o Jed ele diz que ela não pode usar os seus métodos convencionais, que o poder dela é muito intenso. No fim, o inimigo se transforma novamente em príncipe e a barreira dele se desintegra. E o príncipe se pergunta por que o Jed e a Rhaegar fugiram, em vez de pôr um fim à sua miséria. Depois disso, vemos que o Rock agora está de volta, como Lorde Demônio do castelo. Ele veste algumas roupas e entra na sala do trono, onde outras pessoas estão o esperando. E assim o anime vai acabando, dando brecha aí para que no futuro haja uma nova temporada. Se tu curtiu esse vídeo, meu parceiro, deixa o like, compartilha e assiste essa playlistzinha aqui, mano, só com os resumos completos que eu faço aqui pra vocês. Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo.